Olá, realiteiros! Voltei e hoje eu vou falar do Ilha Reor do dia 26 de agosto de 2021, mais conhecido como ontem, quinta-feira. Então vamos lá. O dia amanhece, vamos começar. O dia amanhece no programa, todo mundo acorda, musiquinha dos vagalumes. Vou assar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Então o dia amanhece. Aí a Laura e o Dinei estão acordados. A Laura pergunta se o Dinei já tomou café. Ele fala e pergunta assim: qual o nome daquilo ali? Ela fala: grill. Aí ele fala: ele só não sabe fazer pão ali. E o pão dele, o misto, né? Só sai colado, ele não consegue fazer, pede pra ela fazer. Aí depois ele tá se exercitando, andando um pouquinho, a Anne chega, eles sentam em frente ao mar e ficam conversando. Aí eles falam sobre a paisagem, a Anne pergunta pra ele quem ele acha que vai sair. Aí ele fala: pra mim tanto faz, né? Era um, eu queria que fosse os dois, mas pra mim tanto faz. Mas queria mais que fosse o japonês. Ela fala coreano. Aí ele, sei lá, que raio o parto ele é. Foi engraçado essa parte. Aí depois o Dinei, eles conversam lá mó tempão, conversam bastante lá. Aí o Dinei diz que do exílio ele assistia a prepotência do Pyong, da Antonella e do Thomas. E eles têm que tirar os alemão. Os alemão são, né, Thomas, Pyong, Antonella e Nádia. E eles têm que tirar eles, depois vai dar um por si, né? Mas por enquanto a missão é tirar Nádia, Pyong e Antonella. Aí o Dinei falou, eles tinham que sair, tinham que ir lá pra baixo assim, pra ganhar humildade. Uma vez estavam os três conversando, né? Thomas, Antonella e Pyong. E aí eles estavam falando que estava muito fácil o jogo, que tinha que acontecer alguma coisa, e assim estava muito fácil, iria ser muito fácil os três chegarem na final, do jeito que estavam os três acabariam chegando na final. E aí o Disney falou, eu ouvi isso, falou, e na vida tem que ter humildade, reclamando muito da prepotência dos três, né, da arrogância, da falta de humildade. E na vida tem que ter humildade, na vida é assim, tem as reviravoltas, e lá no jogo teve essa reviravolta, né, de eles três subirem e eles ficarem, e o resto, né, Antonella, Pyong, Nádia, então eles ficarem por baixo, né, da ANC. Aí ele diz que o Thomas deve estar sofrendo muito no exílio, porque ele estava arrogantão, né, prepotentão no Ache de si lá na ilha, e todo mundo que estava lá embaixo assistiu, e agora ele desceu. Ele deve estar sofrendo muito, ele levou um tombo, né, no sentido figurado, né? Tava, né, todo pomposo, né, todo orgulhosão, mas saiu. Aí ele diz que o Pyong indo pro exílio lá, ele vai ficar quietinho, vai ficar na humildade, porque todo mundo que tá lá já assistiu, ele fez. Ele tem que ir pro exílio pra repensar, né, repensar as atitudes dele, repensar o que ele faz. Ele acha bonito dizer é prepotente, ele tem orgulho de dizer isso, orgulho de sua arrogância. Então, aí o Disney diz que ele e a Mirella aprenderam muito lá embaixo no exílio, viram muita coisa, e a Mirella voltou muito diferente. A Anne diz que concorda, né, que a Mirella tá diferente, tá mais engajada, né, mais atenta, mais esperta. E ela na prova deu sangue, e a Anne vendo a Mirella lá na prova,
né, indo bem engajada, deu um gás pra ela. A Aldineide e a Ania Mirella são pessoas boas, são meninas boas. Aí vai pra cozinha, onde tá Nádia, Pyong e Antonella. Aí a Nádia dá bom dia e fala pro Pyong: quando a gente sai do quarto, fica todo mundo olhando pra gente. Aí a Nádia começa a dar um toque neles, né? Diz assim: vocês ontem foram chacota. Aí o Pyong pergunta por ela, fala: por que você foi pra cama da Antonella? Aí aparece tipo um replay, né? Um flashback, né? Replay, flashback de à noite, né? O Pyong e a Antonella na cama, abraçadinhos. Aí a Nádia faz o depoimento. Ela diz que deu toque nos dois. Ela sabe que não tem maldade, né, entre os dois. Mas maldade de relação. Mas deu toque porque pode pegar mal para os dois. Porque o Pyong é carente, ele gosta de toque, mas pode pegar mal. Os outros já estavam falando. Aí sai do depoimento da Nádia. Vai pra uma cena que tá na arma Antonella, Pyong e Nádia. Os três na mesma arma, numa arma de casal. Aí a Nádia fala: vamos deixar o Pyong descansar. Aí a Antonella fala: tchau, Pyong, vou descansar. O Pyong pega. A Antonella pega, abraça ele, gente, bem abraçados. Pego de cima, né? E é de cima. A mulher de cima, gente, bem abraçado, rosto com rosto. Parece até. Dá pra ver que não tem beijo, né? Mas parece beijo no rosto. Gente, muito demais, tá? Muito. Olha, se eu fosse esposa de Pyong, nunca mais iria vê-lo na vida. Aí a Nádia vê, né, esse abraço, esse beijo assim dos dois. Aí a Nádia fala: gente, e sai. Aí sai da alma tipo uma área de chocada. Aí o Pyong vai pro depoimento e fala que algumas atitudes dele podem ser sim mal interpretadas pela esposa dele, mas é tudo apoio emocional ele tá dando pra Antonella, principalmente agora, né, por causa da prova dos dois. Ele fica com ela só perto dela, abraçando, só no sentido de dar apoio emocional, pra ela ficar firme e forte. Aí eles estavam conversando, né, marcando as estratégias de volta. Aí a Antonella, estavam conversando Pyong e Antonella. Aí a Antonella disse que se voltassem, faria um time de ela, Nádia e Valesca e Laura. E de alguém do trio, Diane, Mirella ou Dinei, algum do trio, e voltou agora nesse último ciclo. Aí o Pyong diz que se sair ele vai pro exílio resgatar o Thomas e vai subir. Aí a Antonella sai, vai lá pra fora pegar um solzinho. Aí a Nádia e Pyong no quarto. Aí Nádia começa em Pyong. Aí ela fala, Pyong, a tua esposa vai ficar com ciúme. Aí ele fala: eu acho que ela vai ficar P, né? Aí a Nádia fala: ela vai ficar P. Aí ele falou: ela vai ficar com ciúme dela e de você, né? Da Antonella e da Nádia. Ela: não, de mim não, porque eu não fico grudada em você. Mas a Antonella tá muito grudada. Aí a Nádia faz o depoimento, né? Se fosse ela ficaria muito brava. Se fosse o marido dela e ela, a esposa, assistindo, ela ficaria muito brava. Aí ela fala, aí volta pra cena dos dois conversando de Nádia e Pyong, e a Nádia fala: ela é muito ciumenta, e se ela fosse a esposa do Pyong, ele não entraria em casa. Aí o Pyong diz que ele não entraria em casa, ela ele olhar pra cara dele só depois de um mês,
ia dizer que não gostou. Aí o Pyong diz, espera isso não aconteça. Já aconteceu, né? Aconteceu e desaconteceu, né? Porque vocês sabem do babado? Alguém sabe do babado, né? E ela se separou até antes do programa começar, antes da estreia. Quando apareceu uma cena dos dois assim no chão, da Antonella do Pyong. Ela se separou, mas agora já vão praticamente voltar. Foram para um retiro espiritual para tentarem salvar o casamento. E vão praticamente voltar, eu tenho certeza. E engraçado, né? E ontem foi o episódio que mais se falou disso. Os outros tinham um rumorzinho aí, um burburinho ali. Mas ontem ficou bem explícito, assim, né? Todo mundo falando, umas cenas bem, né? Bem claras de tudo. E ela foi pro retiro espiritual, né? Parecia até. E o Pyong sabia. E aí deixou ela meio em retiro. Chamou ela pra um retiro espiritual. Pra ele. Mas, enfim. Aí voltando. Aí diz que a Nadia é bem esperta. Eu tava falando tudo isso só pra o Pyong e a Antonella se afastarem. E ela ficar grudada ou no outro. Porque ela sabe que dos três ela é a terceira, né? E eles descartariam ela, né? São os três, mas os dois descartariam ela. Aí a Nadia diz que ela, né, não gosta de abraço. E ela é diferente, não gosta de abraço. Quando a Anne ficou abraçando ela, ela não gostou. A Naná chama ela de falsa, né? Da televisão fala, falsa! Eu vi esse dia, você foi na festa, ficou abraçando a Anne. Aí a Nádia dá esse toque em Pyong, fica falando umas coisas mais nesse sentido, né? Ele tá muito junto com a Antonella, a esposa dele ficaria mal, ficaria com ciúme. Aí a Nádia depois fala, você já participou de outro reality, ela sabe, quando você sair você conversa com ela, talvez ela entenda, ela é inteligente. Ela falou, você já participou de outro reality. Aí foi pro exílio, né? Aí o exílio pois é, porque todo mundo sabe da polêmica que deu, né? E no BBB, quando o Pyong participou, deu a festa Guerra e Paz, onde foi uma treta toda, onde o Pyong ficou fazendo umas coisas lá com a Marcela, com a Bianca. E aí, né, já tinha dado essa coisa toda no BBB e todo mundo viu, né? Aí o Zílio, pois é, né, tipo, reafirmando. Aí o Claudinho falou, ela sabe que você trai, tipo, a esposa do Pyong sabe que ele trai. Foi o Claudinho e disse. A Nádia diz que essa é meio inteligente, ela vai entender. Aí o Pyong fala, Nádia, você me dando conselhos, né, quem diria? A Nádia falou, eu já fui arrasada, né? Aí o Claudinho, aí vai o Prozinho, Claudinho, pô, esse maluco merece um Oscar, né? Aí depois vai pra uma parte, então estão tomando sol Laura, Anne e Antonella. Aí as duas dizem que estão torcendo pra, né? Pra Antonella, pra ela voltar. Aí a Anne fala, eu tô torcendo pra você porque ali não dá mais. Ali no caso é o Pyong, né? Não dá mais pra ficar jogando, vivendo com o Pyong. Aí a Antonella começa a defender ele, com garras, unhas e dentes. Aí ficam falando, mas ele é gente boa, independente do jogo. Ele é gente boa, sim, como pessoa. Aí a Laura diz, ele é gente boa, mas o problema é o Pyong é ser o dono do jogo, é mandar no jogo. Ele não vai mandar no jogo, ele não vai ser o dono do jogo, ele não vai controlar o jogo. Aí vai pro exílio. O Matheus diz que a Anya não acordou, mas melhorou muito no jogo. E a Mirella tá se impondo muito. E pra ele, lá em cima, a Mirella é a chefe da equipe deles lá em cima, porque a Mirella tá se impondo, não tá baixando a cabeça pra ninguém, tá discutindo, tá falando.
Aí a Naná diz que o Pyong é manipulador. Aí a Naná dá um depoimento e fala: e o Pyong é esse cara que joga. Fala dentro do jogo para fazer corpo mole, mas dentro do jogo. Mas a Antonella é uma pessoa que finge choro, finge amizade, finge reações. Então a Antonella seria pior que o Pyong. E a Antonella joga sujo usando o pessoal da pessoa, não é só jogo. Ela usa o pessoal. Aí diz que se ela ficar nessa prova de sobrevivência, ela vai levar na lábia Anne e Mirella. Aí volta onde tá Laura, Antonella e Anne tomando sol. Aí a Antonella diz que sente o peso da asa, tá sentindo o peso da asa nas costas dela, porque atualmente todo mundo iria tirar Pyong, então ela tá sentindo esse peso. E ela tem que eliminar o Pyong. E todos querem tirar o Pyong por ser jogador ou por outros motivos. Aí a Anne diz que o jogo do Pyong dá raiva. E o Exílio tá muito chateado com ele, o pessoal lá do Exílio. O pessoal lá do Exílio querem tirar ele. Aí a Laura diz: olha, o problema do Pyong também são os discursos. Ele tem um discurso muito prepotente. Ele é manipulador, ele tem um discurso manipulador. Eu já dei um toque nele. Ele não é ouvir. Aí a Anne diz que ele usa as pessoas para manipular. E fica bem claro, ele usa as pessoas para chegar onde ele é. Aí a Antonella diz que isso tudo não é falsidade, é só jogo. As atitudes de Pyong é só jogo, não é manipulação, não é arrogância, não é prepotência. São só jogos. É só jogo. Estratégia de jogo. Aí a Laura diz: mas o jogo dele não agradou a galera, então a galera tá bolada com ele. Aí a Antonella diz: mas não tem que agradar a galera nenhuma. Todo mundo vai ser aliado, cada um vai ter seu jogo. Você vai ter seu jogo, eu vou ter meu jogo. Aí a Laura diz que não é assim, e já viu gente usando em outros realities, gente usando esse mesmo tipo de jogo deles de prepotência, de arrogância e se dando mal, levando tombo. Aí ela dá o depoimento: eu já vi a Laura no meu próprio reality, pessoal desdenhando de mim, falando de mim e levaram tombo. Ela ganhou, né? Ela fez o Power Couple, o primeiro, e ela ganhou. Eu não assisti, mas dizem que ela foi muito boa, ela era favorita. E eles eram casal Rami, ela e o Jorge. Iam muito bem nas provas, apostavam tudo. Então é isso, né? A Antonella diz que é Hará, aí só ia caráter de cada um. Aí a Laura diz que o Pyong tem que ter noção das coisas, do que fala, do que faz. Aí vai pro exílio, o Matheus dizendo, eles falam, ele chama ela de tontonela. Eu acho que é do Pyong, falando que o Pyong chama a Antonella de tontonela. Aí a Naná fala, mas ele chama ela assim de tontonela? Aí ele fala, eu já vi eles chamando ela muitas vezes de tontonela. Ele depende do sentido e depende de como, né, a pessoa vai absorver. Aí a Naná faz um depoimento e diz que porque a Mirella assistiu tudo, né, ficou assistindo muita coisa lá embaixo, a Mirella sabe quem é a Antonella no jogo e a Anne não assistiu, então a Anne não sabe direito. Aí volta pra conversa da Antonella e da Anne tomando solzinho. Aí a Antonella fala do Claudinho. O Claudinho tinha uma forma de jogo.
Aí a Anne fala o jogo do Claudinho era diferente do jogo do Pyong, porque o Pyong usa as pessoas, o Claudinho iria ganhar, mas sempre pensava em outras pessoas. Sinceramente, pra mim, Claudinho e Pyong são iguais. Só o Claudinho tá mais humilde porque ele perdeu tudo, o coitado. Mas se o Claudinho estivesse na posição de Pyong, né, até agora ganhando tudo, igual o Pyong estava, mas agora, depois da volta dos três do Dinei, Mirella e Antonella, ele deu uma baixadinha na bola. Mas se o Claudinho estivesse na posição de Pyong, ele estaria igual. Porque o Claudinho também é arrogante, é soberbo, também desdenhava das mulheres. Então, assim, pra mim, iguais. Aí a Anne fala pra Antonella, se a Antonella voltar pra ela concentrar nela, não ficar ouvindo mais Pyong. Aí a Anne e Mirella falam que a Antonella voltasse, não Pyong. Aí o Dinei, aí tá os três, nessa parte tá os três. Dinei, Anne e Mirella. Aí eles ficam conversando, né? E aí elas falam, os dois dizem que a Antonella voltasse, o Dinei fala que pra ele tanto faz. Os dois saíssem. Aí depois vai pra uma parte na ama onde tá Antonella e Pyong. Aí a Antonella começa a falar: ah, mas eu não sou idiota, eu sei que eu tava me aliando. Aí tá o erro das pessoas, né? As pessoas acham que você tá manipulando todo mundo, mas ninguém é criança, somos todos adultos, todo mundo sabia quando se aliou a você. Aí eles ficam falando e vão pra guerra um com o outro. O Pyong pergunta pra ela, você vai pra guerra? Ela, vou com você, Pyong Lee. Aí pula assim na arma dele, dá tipo um pulo assim de frente na arma dele. Aí tem uma parte que eu não entendi muito. Ele fala de Bourbon, e o cheiro tá igual no de Bourbon. É falando do perfume da Antonella, né? Aí o Exílio olhando, aí o Exílio, bom, é a partir dessa cena, gente, deixa eu contar pra vocês. A partir dessa cena, começa o tititi, começa um tititi dos dois. Começa várias fofocagens da relação de Pyong e de Antonella. Então todo mundo fica falando. O Exílio aumentando, o pessoal lá de cima. Então agora vai começar, vamos entrar na fofoca. É disso que o Brasil gosta. Então, então, aí ele fala isso, né, do perfume dela. Aí o Thomas diz, ele tá só piorando a situação dele. Aí eu acho que o Lucas, assim, o restante concorda. Aí o Pyong diz que não vai pra guerra com ela e vai pro campo de batalha. Aí a Antonella dá o depoimento dela, diz que só tava os dois no quarto, conversando, brincando. E o povo chegava, via os dois no quarto, o povo saía. Aí o Lucas, ou Thomas, o Lucas fala, ela tá apaixonada, a Antonella tá apaixonada por Pyong. O Thomas concorda. O Thomas fala, tá mesmo. Aí a Antonella, aí aparece assim, os dois cochilando, dormindo. Ela dorme assim com a mãozinha nessa parte aqui do braço do Pyong, assim, ó. Os dois dormindinho. Aí tem uma parte tá ainda onde tá a Mirella, Anne e Dinei. Aí o Dinei fala, vamos, agora é a fofoca. Aí a fofoca pura, vamos fazer a fofoca pura. Aí o Dinei fala, se minha esposa me ver assim, deitada com outra mulher, do jeito que eles estão ali, minha esposa me mata. Ele não fala esposa, ele fala mulher. Minha mulher me mata. Aí a Mirella diz, o meu namorado termina comigo.
Porque, gente, tá demais mesmo. Os dois, um de abracinho, um beijinho, dormindinho na minha. Aí a Anne diz, até eu sou tranquila, não sou muito ciumenta, eu não iria gostar. Aí a Anne diz, não tá entendendo isso. E passou até pela cabeça dela se o Pyong não vai mais com a mulher dele. Porque tava demais, tá demais. Ninguém tá entendendo nada dessa coisa aí, Pyong e Antonella. Aí a gente sabe que já não deu em nada, né? Porque não é em tempo real. Imagina se fosse em tempo real. Mas a gente sabe, tem um burburinho aí, né? Eu não vou falar. Apesar de ninguém me assistir. Mas vai isso, sei lá, aí na net um dia. Mas tem uma coisa aí e dizem que aconteceu depois, mas sei lá. Né? Mas aí ele já se separou, já tá em retiro. Hoje ele está em retiro com a ex-esposa, ou futura esposa, ou atual esposa. Ele está em retiro e é isso. Aí o Diney disse e teve uma noite, eles deitaram cheio de cobertor em cima. Aí vai pra cena dos dois, né? De Pyong e Antonella. De Pyongela. Antong. Antoniong Pyongela. Pyongnella. Aí o Pyong pergunta se a Antonella tá tranquila. Ela responde que não tá. E pergunta se ele tá. Ele diz que tá tranquilo e é o jogo. Aí volta pros três, pra Diney, Mirella e Anne. Aí a Anne diz, será que ele tá pensando que isso não vai passar? Porque isso vai passar, né? Um jogo, essa coisa deles ficarem deitandinho na cama, conversando, falando de jogo, vai passar. É só um jogo. Aí eles estão na cama, o Pyong vira mais pra ela, assim, né? Ele tá assim, né, de frente, deitado, e ela tá assim, virada. Assim, ó. Assim, virada pra ele. E ele tá assim, deitado. E aí ele vira pra ela e pergunta, o que foi? O que te aflige? Por que você está assim? Aí, lá no exílio, Thomas diz, e pior, o Pyong já falou, e gosta de mulheres mais velhas e loira. Olha, o Thomas também é amigo, hein, seu Thomas? Thomas Costa. Em vez de tentar livrar a barra, bota mais lenha. Aí o Pyong faz carinho nela. Assim, ó. De mãozinha assim. Aí o Thomas faz o depoimento e diz, e se ele descer aí... Não, ele não, ela. Se ela descer aí, eu vou puxar a orelha dela assim, porque ele é casado, ele tem uma aliança no meio. No meio. Ele tem uma aliança no dedo. Aí volta pra Pyong nela, pra Pyong e a Antonella conversando. Aí a Antonella chora e diz que iria ir pra prova, mas queria que o Pyong ficasse lá esperando ela na ilha. Bonitinho. Aí o Pyong diz também que e gostaria de fazer a prova com qualquer outra pessoa, menos com ela ou Nádia. Aí o Thomas faz o depoimento, diz que tá muito isso, essa coisa de alisar, de deitar na cama, de ficar de mão dadinha. E ele não faria isso porque sabe que vai prejudicar a relação dele com a namorada. Aí, corta pra parte, e eles estavam lá, né, a Valesca se junta. A Valesca se junta a Antonella, Pyong... Não. A Valesca se junta onde tá Diney, Anne e Mirella. Aí se junta a Valesca, ficam os quatro conversando do babado. Do babado de Pyong e de Antonella.
A Valesca diz, e o jeito, ele olha pra ela, ele fica olhando ela andar, fica olhando ela passar, olha de cima a baixo. Aí a Mirella fala, será? Aí corta pra Pyong de novo. Um jogo de cena, né? Pyong e Antonella conversando no quarto e os quatro lá fora falando deles. Aí o Pyong fala pra Antonella, independente do resultado, eles dois já têm um plano. Aí o Pyong ficou muito ligado nas alianças de jogo. Esqueceu a aliança principal e a aliança do dedinho. Aí aparece Pyong e Antonella de mãos dadas conversando. A pessoal do exílio fica zoando os dois. Aí o Pyong diz pra Antonella, em sair tem a missão de resgatar o Thomas e tem a missão de se manter e de tirar eles lá um por um. Aí volta pra Valesca, Anne, Diney e Mirella conversando. Aí a Mirella fala que no dia da festa a Antonella pediu pra dormir com Pyong, né? Gostaria de